Belezinha? Tudo certo, gente? Bom, vamos lá, então, falar de mercantilismo. Olha só, termo novo. A gente vai definir o que é o mercantilismo. Bom, galera, de partida, a gente só entende mercantilismo se nós entendermos a formação do Estado Nacional e também a crise do sistema feudal. De largada, então, a gente já deve entender que aqueles reinos dentro do Ocidente, eles passam a ganhar força e eles passam a ganhar um poder central. Lembrem-se, no feudalismo, poder descentralizado, cada feudo, né, com a sua regra, sua norma, senhores feudais mais poderosos que reis às vezes. Agora isso começa a mudar, galera. Isso começa a mudar com cada vez mais o poder estando concentrado nas mãos dos reis. E isso acontece pelo surgimento, principalmente, de uma nova classe, uma classe que não existia durante boa parte da Idade Média, e ela vai surgir no final da Idade Média, a burguesia que surge nos burgos, que surge no renascimento comercial e urbano. Essa burguesia, ela possui o acúmulo de capital, o acúmulo de grana, prata, dinheiro, cara. Essa grana, ela vai ser fundamental porque ela vai ser um ponto de mudança das estruturas. No feudalismo, quem tem poder é quem tem terras, cara. Quem tem terra tem poder no feudalismo. Agora tem uma nova classe que tem poder e não necessariamente tem terras. A burguesia. E essa burguesia, ela vai apoiar a formação das monarquias. Por que isso? Porque a partir da formação dessas monarquias, né, vai rolar uma aliança em que esses reis, eles protegem a burguesia. Eles vão criar leis que vão defender, vão proteger o acúmulo de riquezas. E em troca, essa burguesia apoia e até mantém essa monarquia, principalmente porque a burguesia, através dessa monarquia, ela consegue observar que boa parte dos seus direitos, né, dos direitos que ela almeja, vão ser protegidos pela monarquia, que vai defender essa burguesia de uma outra classe, uma classe que era predominante no sistema feudal, a classe nobre, a classe da nobreza. Isso é importante, tá, galera? Essas três classes convivem, três classes não, né? Mas a monarquia convive com a burguesia e convive com a nobreza. Como a nobreza vai observar tudo isso, cara? Tu acha que a nobreza é burra? A nobreza está vendo que a coisa está mudando e não vai se opor. A nobreza também vai ter os seus privilégios defendidos pela monarquia, então a nobreza também vai apoiar essa monarquia. Tanto que essa monarquia, ela vai pagar ali pensões, vai garantir uma série de privilégios para quem é nobre, inclusive privilégios financeiros, vai garantir à nobreza a ocupação de cargo público, cara. Os principais cargos públicos vão ser ocupados pela nobreza. E tu tem uma burguesia que tem os seus interesses defendidos, tá? Por essa monarquia, e você tem do outro lado uma nobreza que também tem seus interesses defendidos por essa monarquia. Tá todo mundo contente, inclusive a igreja, porque a igreja ela vai defender também a formação desses estados nacionais. Ela vai defender também porque vai ser a igreja que vai chancelar o poder do rei. Por que vocês acham que de repente do dia para a noite um camponês vai lá e cara, a gente aceita esse poder que está aqui acontecendo? Muito. Porque a igreja vai olhar e vai dizer o seguinte: meus caros camponeses, meus camaradas camponeses, esse rei que está aqui, ele é um enviado de Deus. Ele tem que ser respeitado, porque ele é um enviado divino, ele é um enviado sagrado. E os camponeses, muito com aquela coisa de se viver para a morte, ou seja, de aproveitar essa vida, na verdade, como uma preparação para a vida eterna, tudo isso vai convergir com que todas as classes, todos os interesses sejam defendidos, né, por essa monarquia que está nascendo, esse Estado Nacional que está nascendo. Que no feudalismo nós não temos esse Estado forte, centralizado, mas agora está todo mundo convergindo para a formação
desse Estado Nacional unificado. E esse ponto convergente, cara, vai ter como uma característica central, presta bem atenção nisso, porque quando esses interesses convergem, a monarquia vai criar, com esse objetivo da formação do Estado Nacional, vai criar um sistema de arrecadação de impostos unificados, né? Que, claro, proporcionalmente a base paga mais, né? A burguesia também paga uma boa parte e a nobreza nem tanto. Isso é importante, tá? Junto com o pagamento de impostos, esse Estado centralizado na mão dos reis, eles vão conseguir organizar também um exército, né? Um exército que vai proteger tanto de invasões externas quanto as eventuais revoltas internas. Dentro disso, vai conseguir criar também um conjunto de leis, conjunto de regras que o país deve seguir, esse Estado centralizado deve seguir, e essas leis elas vão estar ali apoiando, na verdade, um número grande de cidadãos, né? Toda a população daquela região ela acaba sendo sua vida regida por essas leis. E um último ponto também, que daí, e agora a gente caminha para poder explicar o que é o mercantilismo, é que esses estados também, eles vão começar a fazer a cunhagem de moedas, ou seja, uma moeda unificada que cada estado vai ter e que vai regir as relações comerciais desses países. Todo esse fenômeno, cara, ele não acontece do dia pra noite, é um fenômeno, cara, um continente, velho, esse fenômeno tá acontecendo no continente inteiro, é normal que tenha alguma mudança, mas a gente pega como central que entre o século XI e o século XV vão ser o período em que esse fortalecimento desse Estado centralizado, ele vai acontecer. Embora, de novo, isso acontece em velocidades diferentes, em estados diferentes, porque cada país acompanhou isso de uma forma relativamente diferente. Mas, no geral, esses estados eles passaram por todo esse fenômeno. E isso, cara, isso vai estar na gênese do fortalecimento da monarquia. E essa monarquia absolutista do antigo regime, a sementinha está aqui, a base, a pirâmide, cara, o pilar da coisa, ele está aqui nesse momento, criando a sua condição favorável agora para um novo sistema econômico, um sistema econômico que vai botar fim de forma gradual também, tá, galera? Ao longo de anos, ao feudalismo e o início da primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial ou mercantilismo. E aqui é que vai ser a base, na real. A gente está falando do nascimento do capitalismo na sua primeira fase, sua primeira gênese. E a gente está falando aqui da centralização do Estado. O Estado que está surgindo, ele passa a tentar controlar quase tudo, né? E principalmente aqui ele vai controlar a economia. Por isso que nós falamos, cara, a gente fala que a partir desse instante, a partir desse momento, nós vamos ter ali uma formação forte de uma economia com altíssima intervenção estatal. O mercantilismo prega que o Estado tenha uma mão forte na economia. Não tem nada de liberalismo, de iniciativa privada, nada disso. Quer dizer, tem, né? Mas a força na econômica, ela tem que partir, ela parte do Estado. Isso que esses ideólogos mercantilistas eles vão defender. Embora, cara, isso é importante de dizer, não existiam ideólogos mercantilistas como uma escola, como uma doutrina econômica. Por exemplo, quando a gente vai falar de liberalismo, a gente vai falar lá que tem o Adam Smith, e a partir do Adam Smith tem vários outros ideólogos que formam, né, uma ideologia do liberalismo econômico, porque está todo mundo mais ou menos sendo regido por isso. Aqui não tem isso, cara.
assim como, sei lá, as ideias socialistas, aí tem uma série de pensadores socialistas que vão formar uma escola socialista, ou o keynesianismo também, com a intervenção do Estado. O mercantilismo não tem isso, porque, na real, os liberais ali do século XVIII, eles vão olhar para trás e vão dizer o seguinte: tudo que se produziu até agora a gente vai chamar de mercantilismo. Mas esses caras, eles não formaram um conjunto de ideias, né, unificado, não formaram uma escola de pensamento mercantilista. Isso não existiu. Tanto que esses caras, os mercantilistas, eles nem viram, a boa parte deles nem viu o conceito de mercantilista, né? Porque quem chama eles de mercantilistas vão ser os liberais do século XVIII. Isso é importante, tá, galera? Para a gente não pensar que esse período mercantilista, ele se enxergava como mercantilista. Não, ele não se enxergava. O termo, a palavra, surge bem depois, inclusive. Mas apesar disso, existem características em comum. E o primeiro ponto, dentro desse contexto de formação dos estados, é que junto com a formação dos estados, nós vamos ter o período das grandes navegações. Sim, cara, o momento que os caras chegam aqui na América, que, enfim, que inicia o processo de colonização de boa parte do mundo, é nessa época, né, que nós temos esse ideário, entre aspas, porque não era ideário, mercantilista. É nesse contexto das grandes navegações, principalmente do século XV e século XVI, que isso vai estar presente. Nós temos 4 pontos que os estados, em geral, adquiriram. Uma delas vai ser o metalismo. Opa! Termo novo. Calma, cara, vou te explicar o que era o metalismo. O metalismo nada mais era do que a busca, olha só, por acumular a maior quantidade possível de ouro e prata. O país que tivesse mais ouro e prata, nessa visão, era o país mais rico. Então, e o que a galera vai fazer? Os estados, eles vão ter como uma das suas principais medidas ali a tentativa de acumular e de não deixar sair. Ou seja, tentar resgatar o máximo de ouro e prata possível, deixar dentro do seu país esse ouro e essa prata e evitar qualquer possibilidade desses metais preciosos saírem de suas fronteiras. Junto com o metalismo, uma das principais bases vai ser a balança, manter a balança comercial favorável. Eu vou usar as pilhas de novo, deixa eu ver se está aqui, para explicar o que é a balança comercial favorável. Balança comercial favorável é o seguinte: os países, eles vão procurar o seguinte, eles vão procurar vender mais, ou seja, vender o que seria equivalente aqui às as 3 pilhas, vender isso e comprar uma. Vender 3, comprar uma. Isso é uma balança comercial favorável. O país que compra 3 e vende uma tem a balança comercial desfavorável, porque ele está comprando mais do que vendendo. Os países, eles vão procurar tentar fazer isso, de tentar ter o maior número possível de itens, como estou usando pilhas aqui, mas enfim, seja o item que fosse da época, tá? Vão tentar vender o máximo e comprar o mínimo possível. Quanto mais pudesse vender e o mínimo pudesse comprar, melhor seria essa balança comercial, e era esse o objetivo dos países aí dessa fase mercantilista. Isso está muito associado ao metalismo. Vocês perceberam? O metalismo tenta manter o máximo de ouro e prata e tirar o ouro e prata o mínimo possível de dentro do país. Então essa é a busca, né? A busca dos países de procurarem manter o máximo possível de riquezas dentro das suas fronteiras. E ligado à balança comercial favorável, olha como as coisas... A balança comercial favorável está ligada ao metalismo. E ligado à balança comercial favorável agora vai estar o protecionismo. Muitas taxações entre os países para que isso não... Porque, por exemplo, se tu tem um item lá, né? Se a Inglaterra tem um item como uma
não tinha, tá? Sei lá, uma pilha, não existia pilha, tinha uma pilha. Essa pilha era muito barata na Inglaterra. Naturalmente os portugueses vão querer comprar, porque na Inglaterra é mais barato do que dentro de Portugal. O que vai acontecer? Os portugueses, o governo português, vai botar muito imposto na pilha da Inglaterra. Vai botar tanto imposto que fica caro. Isso evita com que o dinheiro vá para outro país. Essa é a política protecionista. Tu taxa o produto do outro para que o produto do outro fique tão caro a ponto de que a tua grana não vá para outro país, sacou? Eram essas as medidas protecionistas. E também, claro, acontecia de principalmente, às vezes, matérias-primas, né, serem também taxadas. O governo português taxava a própria matéria-prima para aquela matéria-prima não ir para a indústria não, né, mas para uma produção de outro país. Isso também acontecia, galera, isso também acontecia. Eram essas medidas protecionistas. Os estados taxavam produtos e, a partir do momento em que taxavam esses produtos, protegiam, né, esses produtos do assédio estrangeiro, enfim, de outras nações. Era essa forma de se proteger e de manter a balança comercial favorável. E o último ponto também ligado ao protecionismo, olha só, cara, a gente tem que entender todos, porque a coisa é igual dominó, né? Uma peça tá ligada com a outra. É o exclusivo colonial. Cara, tu não sabe o que é, eu vou te explicar. O exclusivo colonial nada mais é, veja bem, nada mais é do que o seguinte: a gente está na época das colônias, tá? Da colonização. E, de novo, eu vou utilizar aqui as pilhas, né? Por exemplo, Portugal tem como colônia a América Portuguesa, que é, né, esse país que a gente vive hoje aí, atualmente, né? Portugal tem o Brasil, certo? E o exclusivo colonial determina que o território do atual Brasil só pode negociar com Portugal. Isso é exclusivo colonial. A negociação é exclusiva de um país com a sua colônia. Ah, mas o território brasileiro quer negociar com a França. Negativo. Só com Portugal. Isso acontecia na Espanha. A América Espanhola também é a mesma coisa. A América Espanhola podia negociar com a Inglaterra? Não, só podia negociar com a Espanha. Ah, mas claro que eles negociavam, a gente sabe aí de piratas, de negócios que eram ilegais, mas formalmente não podiam. Por isso, o exclusivo colonial. A colônia só pode negociar com a metrópole. Era uma forma de amarrar a colônia, cara. Olha, a forma de amarrar a colônia de uma maneira, de uma forma que não sofresse também a interferência de outras economias e de outras nações tentando fazer o avanço a esses territórios. E dentro dos pensadores do mercantilismo, nós vemos um ponto em comum. Todos eles defendiam que a remuneração, né, dos trabalhadores, dos camponeses, ela deveria ser o mínimo possível para sobrevivência. Olha só, cara. Mas por que isso? Tinha uma justificativa na visão desses caras. Era o seguinte: se nós pagarmos muito, se nós dermos, né, uma remuneração muito alta, isso vai fazer com que tenham mais tempo de lazer, mais tempo de educação, mais tempo para fazerem outras coisas. Isso significava que esses trabalhadores, eles não se sentiriam estimulados a trabalhar. Ou seja, se garantir o mínimo de sobrevivência, o mínimo para a sobrevivência, porque isso seria um estímulo para esses trabalhadores seguirem trabalhando e o desenvolvimento econômico acontecesse. Junto com isso, é importante destacar que havia muita mão de obra. Isso gerava ali aquele famoso exército reserva de mão de obra. Ou seja, eles pagavam pouco. Só que havia tanta mão de obra reserva que a galera também aceitava trabalhar por pouco, afinal de contas, tem um exército de mão de obra ali esperando trabalhar no seu lugar. Também dentro do mercantilismo a gente precisa procurar entender um pouquinho bem como funcionou a relação da igreja com esse tipo de pensamento, principalmente da classe trabalhadora. Cara,
Esse período do mercantilismo é o período das chamadas reformas protestantes, de Calvino, de Lutero, enfim, todas as revoltas que vão surgir, né, no interior da própria Igreja Católica e questionando a estrutura da Igreja Católica. Em geral, a Igreja Católica considerava o trabalho, né, essa condição do trabalho como um trabalho divino. Ou seja, de que esses trabalhadores eles deveriam trabalhar porque foi uma escolha divina e isso era esse o pensamento, inclusive, que legitimou muitas das monarquias do antigo regime e que ideologicamente mantinha esses trabalhadores nessa condição, principalmente pelo, enfim, se vivia para a morte, como se diz, né, para a vida após a morte, e isso ajudava a manutenção dessas condições. Enquanto que naqueles estados em que o protestantismo de Calvino, de Lutero, prosperou, aí esses valores eles se associaram mais aos valores da burguesia, né? Porque as reformas protestantes em geral, elas não condenavam, por exemplo, a exploração do trabalho e a aquisição de dinheiro, a aquisição de capital, e muito por isso que a burguesia apoia de forma bem forte as reformas protestantes. E esse é um ponto importante porque tanto a parte luterana quanto Calvino, eles vão dizer o seguinte: cara, se tu trabalhar, se tu conseguir te desenvolver economicamente, é porque Deus quis. Olha só, cara! Por que isso é importante? Porque não há uma condenação da exploração do trabalho, sacou? Não existe isso. Inclusive é um estímulo. E aquela classe que não consegue ascender, aquele indivíduo que não consegue ascender, é porque Deus quis assim. Olha só, cara. E isso legitimou não só a exploração, como estimulava o individualismo no trabalho. Ou seja, cara, trabalha. Se tu progredir, porque Deus quis. Se tu não progredir, é porque Deus não quis. Ou que possivelmente tu nem é um soldado de Deus a ponto de merecer a salvação. Era essa a lógica que funcionava. Então nós temos duas legitimações, né? Naqueles estados em que o catolicismo prevaleceu, né, era o trabalho considerado um castigo divino, né? Ou seja, você trabalhava porque Deus quis. E naqueles em que vigorou o protestantismo, não só a exploração de trabalho era estimulada, porque a burguesia era estimulada por essa nova concepção do cristianismo, como também essa própria exploração, o trabalho, né, ele era visto como algo que tinha que acontecer daquela maneira, por aquela exploração, e se Deus quisesse, você progrediria e conseguiria ter a mesma condição da burguesia, enfim. Então, haviam dois pilares ali, esses dois pilares estimulavam esse sistema exploratório. Bom, o mercantilismo, ele variou no tempo e no espaço. A gente consegue observar que cada nação e cada reinado agiu de forma diferente. Na Espanha do Filipe II, o que nós vamos observar é o metalismo predominando. E esse metalismo por meio de uma forte exploração de mão de obra indígena. Junto ali com essa exploração do Filipe II na Espanha, já na França, nós vamos observar o predomínio não do metalismo, mas do protecionismo às manufaturas francesas. Já na Inglaterra também há o predomínio desse protecionismo, estimulando principalmente o comércio exterior a partir da rainha Elizabeth, estimulando, né, esse comércio exterior e também a própria marinha mercante. Aqui em Inglaterra era muito forte, né, no domínio marítimo. A rainha Elizabeth, inclusive, cara, para ter uma ideia, ela dava prêmios pro comércio, para a produção interna da Inglaterra, para estimular essa produção interna. E, cara, ela taxava a fuzel várias produções de outros países. Por exemplo, os tecidos franceses foram altamente taxados para evitar com que, né, os ingleses começassem a despejar grana dentro da França. Isso era o protecionismo. Tu estimula dentro e taxa o externo. E também há um estímulo principalmente para a aquisição de matéria-prima para fortalecer
a sua marinha mercante, porque, né, para vender para outros países era necessário o fortalecimento dessa marinha mercante. E ela vai estimular a aquisição ali de ferro, de madeira, toda essa matéria-prima, né, a importação dessa matéria-prima para fortalecer esse comércio exterior com outros países. Isso nem sempre, galera, de forma legal, porque de uma certa forma a monarquia vai estimular a pirataria, cara. Vai estimular a pirataria, vai estimular com que os ingleses... Pô, Inglaterra é uma ilha, cara, precisa, né? É um mar, eles dependem do mar, cara. E eles vão estimular a pirataria na Ásia, a pirataria na África, para aquisição desses materiais. Sim, cara, pirata estimulado pela monarquia, cara. Sim, isso aconteceu. Inclusive, muitos piratas, às vezes, de rapinagem, inclusive, ou seja, piratas assaltantes, né, que atacavam outros navios. Isso também aconteceu. Elizabeth não era boba. Ah, mas essa Elizabeth não é a atual Elizabeth. Essa até tá vivendo bastante tempo e tal, mas 600 anos também não. Mas o mais importante, cara, é que esse mercantilismo, cara, ele vai ser fundamental. Pode-se fazer crítica que for, mas ele vai ser fundamental porque tu tem um Estado, o Estado está nascendo. E o mercantilismo, ele fortalece, porque há um acúmulo de capitais, sacou? Esse acúmulo de capitais, ele ajuda no fortalecimento desse Estado e na solidificação, outra palavra chata, essa solidificação desse Estado. Ele vai ficando maromba, ele vai ficando encorpado, ele vai tomando whey protein. Hoje pode dizer, cara, que o mercantilismo ele é quase um whey protein. Ele ajuda no fortalecimento, na consolidação desse Estado. E esse Estado, cara, ele fica tão forte que enfim, até hoje nós temos os Estados aí. E junto com esse fortalecimento, a gente não pode deixar de destacar que esse fortalecimento que vai gerar esse acúmulo de capitais, ele vai fortalecer, cara, uma outra classe. Embora, né, os estados a gente vê com uma grande intervenção, ao fortalecimento de uma nova classe. A nova classe começa com B, tu já sabe, cara, que tu é B de burro, mas tu não é burro, tu sabe que é letra B de burguesia, porque a burguesia se fortalece, porque a burguesia é quem tem capital, a burguesia é quem tem grana, e ela tá acumulando capital, ela tá acumulando dinheiro, ela vai sair fortalecida. E esse acúmulo de capital, cara, pô, não tem como não ficar. É porque a partir desse acúmulo de capital, depois ali no século XVIII, vão estar as bases da Revolução Industrial, porque não existiria Revolução Industrial sem esse acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital ele acontece graças ao mercantilismo, ou seja, é graças ao mercantilismo que vão se criar as condições para sair do próprio mercantilismo e partirmos aí para o capitalismo industrial. Tanto que já é nessa fase que surgem as grandes críticas ali já no século XVIII ao mercantilismo. Você começa a criticar porque já é outro contexto. Está todo mundo solidificado, né? Está todo mundo economicamente, né, a burguesia predominando, a nobreza existindo, mas já não com o mesmo prestígio do início do mercantilismo. E é a partir do século XVIII que daí um cara chamado Adam Smith vai tecer ferozes críticas, violentas críticas ao mercantilismo. E ali é o momento que surgem os chamados fisiocratas, né, que vão... Os fisiocratas eu vou falar lá quando a gente falar de iluminismo. Mas são esses caras que vão surgindo e vão tecer ferozes críticas àquele modelo, principalmente no Império Britânico. Claro, cara, a Inglaterra, ela sai desse contexto como um país mais forte, é a que mais sabe jogar com o mercantilismo e vai ser o país que melhor vai saber jogar também com a Revolução Industrial. E o Adam Smith é o cara que, primeiro, né, é o que populariza o termo mercantilista, que ele diz, tudo que foi produzido daqui para trás são os mercantilistas. E ele vai criticar, ele vai dizer que isso é uma economia para proteger príncipe, para proteger nobreza. E a partir desse instante que surgem essas críticas e vai surgir o ideário liberal, que vai defender o contrário, o Estado não tem que intervir na economia, a mão invisível do mercado vai se encarregar de fazer as coisas, e os Estados atrapalham. É isso que ele vai dizer. E a partir do século XVIII que vai cair o mercantilismo e aí vai surgir com os fisiocratas toda a base
de um ideário liberal, e aí depois vai surgir a base também de um ideário socialista, todo a partir do momento da derrocata, vamos dizer assim, da derrocada desse ideário mercantil. Certo, galera? A aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha descoberto tudo, cara, que tu saiba muito bem o que é lá o mercantilismo, balança comercial favorável, protecionismo, metalismo, enfim, cara, muitos ismos. E a partir desse momento, né, eu espero que tu tenha pegado tudo. Se tu não pegou tudo, cara, fica tranquilo. Pode comentar aqui embaixo, fazer tua pergunta que eu te respondo. E se tu duvida, pode perguntar qualquer coisa que sim, eu vou responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.